soberano sobre toda a terra. Tu és o Deus que faz, o Deus que através, Pai, do poder da palavra, fez os céus e a terra, as estrelas, criou os seres e tudo que há. Tu és o Deus, Pai, que cura, que liberta, o Deus Efatá. Tu és a expressão exata de amor. Tu és, meu Deus, o ar que respiramos. Tu és o fôlego de vida, o alimento diário em nossas vidas, aquele que nos dá forças para levantarmos pela manhã e dizer: ah, papai, o Senhor tem cuidado de nós. Tu és, Pai, o princípio e o fim. Tu és aquele, Pai, que cuida, Pai, onde a morte chega, o Senhor traz vida. O Senhor tem o poder, Pai, para limpar todo câncer. O Senhor tem o poder para curar qualquer enfermidade. Ah, papai, paizinho querido, é o Senhor que tem, Pai, a chave. É o Senhor, Pai, que enviou o teu único filho por amor a nós. Ele viveu, ele nasceu aqui e ele viveu uma vida como todos nós vivemos. Mas chegando à fase adulta, há de se cumprir aquilo que o Senhor determinou, por amor a mim, por amor aos meus irmãos e a todos nós. E a tua palavra diz que por suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Amados, quer dizer que não há condenação sobre nossas vidas. Não há nenhum encantamento, não há ação de Satanás que pode tocar o servo de Deus. Mas saiba que há muitas pessoas sendo prisioneiras do eu dele mesmo, pessoas que estão sendo escravizadas por elas mesmas. Elas não conseguem andar, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem fazer nada, porque há um senso de culpa que talvez eles adquiriram lá atrás. Mas saiba que o Deus que nós clamamos, louvamos e exaltamos é o Deus que pode tirar essa pessoa do cativeiro. Ele é Deus, amados. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, sempre será a verdade. Ele sempre será Deus, o mesmo de ontem, o de agora. Ele sempre será Deus, Ele sempre será, Ele irá operar. E Ele está dizendo essa noite: filho, filha, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar assim como eu cuidei. Em momentos difíceis eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar. Não saia da minha presença. Não saia da minha presença. Me buscaria na sua Espírito e a noiva dizem vem. Espírito e a noiva dizem vem. Anjo socorro na ordem. Visita a nossa casa agora. Anjos,
Eu declaro agora sobre a tua vida, meu amado, minha amada. Eu declaro agora a cura. Eu declaro agora a restauração. Eu declaro agora o melhor de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Podem se assentar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Já está ao vivo, filho? Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz. Os irmãos estão assistindo o culto ou que irão assistir nos demais dias, anos. Que essa palavra possa ser edificada não só nesse momento no qual você vai assistir, mas que ela venha ser semeada no seu coração, na sua vida. É o que nós declaramos aqui, que estamos presentes em concordância com a igreja do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor agora com nossos dízimos e oferta à casa do nosso Pai, em nome de Jesus. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu convido a se colocar sobre os seus pés. Todos os irmãos, se puderem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema que nós vamos hoje ministrar é um tema muito que mexe com as pessoas. É o eu. Muitas pessoas estão sendo escravas dela mesma por anos, talvez a vida toda. E isso atinge e abrange a área financeira também, todas as áreas de nossas vidas. Eu vou partir do profeta Isaías aqui e ler o versículo. Pastor, não tem nada a ver com dízimo, oferta. Pode não ter, mas tem a ver com o que Deus colocou no meu coração, amém? E eu sou ministrado e guiado por Ele. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. O profeta está dizendo aqui que Deus resgata Israel, mas ele fala aqui do poder que há no Deus que ele serve, esse mesmo Deus que nós servimos, amém? Capítulo 43, a partir do versículo 10. Em nome de Jesus, quem me achou, diga amém. Glória a Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, meus amados, não há outro Deus, não há, nem se formou nem antes e nem vai se formar depois. Ele sempre será soberano. Versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz eu sou Deus. Por que eu estou lendo esse versículo? Não existe um eu, existe Deus em nossas vidas.
Não existe, porque a pessoa que coloca à frente o eu, coloca à frente o dinheiro, o poder, a tendência dessa pessoa, ela pode se elevar, mas o tombo é grande. Agora, quando você coloca o Deus e reconhece que Ele é Deus em todas as áreas de sua vida, até na provisão, no mantimento, no financeiro, no trabalho, vai haver fartura assim na tua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Quem trouxe seu dízimo, oferta, segura, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Damos graças, Senhor, porque é o Senhor que tem mantido a tua obra, Pai. Damos graças, Pai, porque graças sim, Pai, ao Senhor, nada voltou para nós aqui. As tuas mãos sempre esteve aqui na tua igreja, Pai. E nós temos, Pai, a certeza que sempre estará. Porque nós não vivemos com o nosso impulso, com as nossas vontades, mas nós vivemos pelaquilo que nós lemos, aprendemos e vivenciamos, Pai. Nós vivemos por Ti sempre, Pai, em obediência a Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada irmão aqui presente, Senhor. Eu oro, Pai, pelos irmãos que estão assistindo. Que haja sim, Pai, provisão na casa deles. Que haja mantimento, Pai, na casa deles, Pai. Eu não sei o que eles têm passado, qual se é problema financeiro, saúde, eu não sei. A certeza que eu tenho, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Mediante, Pai, essa palavra declarada aos irmãos, eu declaro agora sobre a tua vida, um manancial cujas águas nunca irão se secar. Eu declaro provisão, em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Pode trazer, meus irmãos. Amém, igreja? Amém. O nosso tema hoje na ministração é: na vida real, o maior vilão sou eu. Sabe como que Deus deu essa palavra? Numa mesa, sentado à frente do meu filho, depois do culto de domingo passado, a gente jantando, falando de Deus, e ele estava escutando o louvor. Eu falei para o meu filho: eu vou ministrar, porque a letra desse louvor é muito forte, é muito forte. E eu orei durante a semana, segunda, terça, quarta. Na quinta Deus já me deu a palavra, e na sexta eu fiz o esforço e orei. Que vocês possam ser abençoados, que vocês possam aprender, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nós vamos usar alguns textos básicos. Eu quero que
3 irmãos participem do culto conosco, lendo 3 versículos. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Quem pode ler? Você, Júlio? Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Até o 30? Não, só o 28. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e do cálice. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quem pode ler? Jeremias 17. Jeremias 17, 9. Isso. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, ele conhecerá. Glória a Deus. Romanos 8, 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar com 3 versículos aí, base do que nós vamos aprender aqui, estudar. Eu quero iniciar perguntando aos irmãos: quem tem sido o maior vilão da sua vida? Quem tem sido o maior a pessoa, seja quem for, que tem destruído, abre aspas, sua vida de certa forma? Talvez muito imaginaram que é o diabo, né? A primeira que vem é o que? É Satanás, não é mesmo? Mas será que é realmente Satanás? Será que Satanás ele tem esse poder de destruir a vida de um cristão? O que é cristão? Seguidor de Cristo, discípulo de Jesus. Satanás ele não tem legalidade para tocar em um cristão. Ele não tem poder. Eu não estou falando a potestade, principados, não. Eu estou falando o chefão deles. Não tem poder para tocar em nós. Então muitas pessoas enfatizam muito Satanás, é porque Satanás é aquilo, eu tenho medo. A pessoa, o cristão, passa perto de um trabalho ali na encruzilhada, ali na esquina. Pera aí, deixa eu desviar. Passa perto do cemitério e pede licença para os mortos. Não é dar moral para Satanás, não. Sabe, quando você passar, a palavra de Deus fala que você é embaixador de Cristo. Onde você colocar a planta dos pés de vocês, as trevas têm que sair. Se há um trabalho na encruzilhada, quando você passa, todo encantamento feito, não para a tua vida, mas para a vida daquela mulher, daquele homem, tem que ser quebrado, porque Jesus Cristo, quando ele ia, caminhava, ele não pensava em uma pessoa. Eu só estou indo ali para pegar e curar aquela pessoa, não. Onde ele passava, ele curava. Onde passava, ele libertava. Você é seguidor de Cristo. Então Satanás não pode colocar medo em nós. Ele não pode. Mas há muitas pessoas que estão sendo escravizadas. Sabe por quê? Pro próprio eu. Pessoas que estão na cama, pessoas que não fazem nada, não querem fazer porque o próprio eu dela está acabando. Abra sua Bíblia, vamos entender um pouquinho.
em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Para ficar bem esclarecido. Vai ser diferente da tradução de vocês, talvez. Mas prestem bem atenção. Vamos lá. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Olha que forte. Elas são atraídas, enganadas pelo seu próprio mau desejo. Qual mau desejo é esse? Aquilo que você talvez olha com um olhar diferente. Se você está trazendo para a sua vida maldição, pecado, você está trazendo para a sua vida consequências através do olhar, pelo desejo. Quer uma comparação? O adultério não quer dizer que você precisa ter o ato com a pessoa. Só de você olhar a palavra de Deus fala que você está já adulterando. O desejo da gula. Você alimentou, lanchou, jantou, mas está tão gostoso. Eu vou comer porque eu não sei se amanhã vai ter. Acontece isso na família, de pegar e falar assim: está tão gostoso aqui, chegar no dia seguinte não tem mais, eu vou comer. Está pegando o que? Desejo da gula, pecado, sendo prejudicial ao seu corpo, ao seu espírito e à sua alma. Amém? Olha o versículo 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já maduro, o que ele produz? Morte. O pecado já maduro, sabe? O pecado é como se fosse uma frutinha. Você vai pegando e regando ela. Você vai pegando aquela sementinha e regando. Aí vai nascer um carocinho, vai indo. Vai chegar um momento que ele vai estar maduro. Ele vai ocasionar morte na tua vida. E há muitas pessoas que estão morrendo por causa disso. Presta atenção. Produz morte. Mas onde tem Satanás nisso? Não estou vendo Satanás aqui agindo. Eu estou vendo o meu eu, os meus desejos, criando vontades ruins para que eu venha cair em tentação, em pecado, gerar o pecado e ele amadurecer e dar morte. Está vendo como que a gente precisa separar as coisas? O nosso maior inimigo não é Satanás, não, é nós mesmos. Aquele que não anda segundo o coração de Deus, os princípios de Deus, uma hora cai em tentação, uma hora cai em perdição, uma hora vira escravo, seja da bebida, da droga, de qualquer outra coisa. É o eu. E olha só, a palavra que ela está revelando o quê? Que o nosso maior campo de batalha é o quê? Interno e não externo. É de dentro para fora. É de dentro para fora, meu amado. Você que está assistindo, a maior batalha que você vai enfrentar é com você mesmo. Por isso que você precisa mudar a sua conduta, você precisa mudar o que você faz. Ou seja, o nosso maior vilão não é o inimigo externo, mas o eu não rendido. O meu maior vilão pode ser, sabe, não pode ser Satanás ou aquela outra pessoa, mas o eu não rendido. Como assim? É o eu que não se rende para renunciar a algo, que não se rende para as coisas ali, sabe? Então você precisa se render às coisas que te fazem
mal. Amém. Continuando. Há pessoas que preferem viver a vida de algo se diminuindo. Como assim? Já notou aquelas pessoas que ficam falando: nossa, eu não estou aguentando mais. Eu estou vivendo uma vida é uma vida que eu não quero isso para mim. A pessoa mesmo, ela está se declarando, se humilhando. Ao invés dela olhar para frente, levantar e querer se posicionar para ela sair do lugar onde está, não. Eu sou um verminho. Eu não consigo. Eu não tenho força. Isso passa assim, elas passam a ser escravas dela mesma. A palavra, até a forma de conversar, ela muda. E olha só, a legalidade está aí, começa a se punir emocionalmente, dizendo que não é capaz, dizendo que é inferior, dizendo que ela não vai ser curada, dizendo que o problema que ela está é maior do que ela possa resolver. Está vendo que essas pessoas, elas já não colocam mais Deus, mas elas colocam num ambiente fechado, escuro, no qual elas não veem saída. E assim faz com essas pessoas, elas não conseguem olhar para si mesmas. E olha aqui, na adolescência até hoje, presta atenção, muitos adolescentes, falando dos adolescentes agora, há muitos adolescentes que se culpam de coisas que aconteceram lá no passado. Vai chegar a fase adulta, vai continuar se culpando, coisa que aconteceu na infância. Sabe o que é isso, meus irmãos? É você ser escravo de algo que você mesmo se colocou dentro de uma gaiola e fechou a portinha e está vivendo ali. Você não consegue mais ver Deus, você não consegue ver mais solução, você não consegue, igreja nenhuma presta para você, onde você vai você não sente bem. Igreja nenhuma, não gostei dessa, não gostei daquela. Sabe por quê? Criou uma barreira, criou algo em você que você não vai conseguir. O inimigo, o vilão é você mesmo, não Satanás. Mas vai chegar um momento que ele vai agir, e é esse momento que complica mais ainda na vida dessa pessoa. Vamos continuar aqui. Olha só, ela muda a forma de falar, ou seja, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no corpo, mas não prefere dizer: essa dor de cabeça não me pertence. Chegou uma pessoa falando para mim dizendo: olha, a minha gripe, eu não sarei ainda da minha gripe. Como assim? A gripe não é dela, a gripe nunca foi dela, ela não pertence a ninguém. Então a pessoa já começa a declarar: minha gripe, minha dor de cabeça, ao invés de dizer: olha, eu declaro agora em nome de Jesus, essa dor de cabeça, essa gripe está perdendo força agora, sai em nome de Jesus. Mesmo que você não vê com seus olhos, mesmo que ainda você tenha sintomas, você já declarou. Eu conversei com a irmã, essa semana, se eu não me engano, e eu conversando com ela, eu falei de um calo que eu tinha no pé. Interessante que esse calo que eles falam que é olho de peixe, o negócio doía, e eu pegava o alicate, cortava em volta, assim, aí depois eu chegava no meio, pá, cortava e voltava de novo. E era uma dor enorme, fiquei isso muito tempo, pomada, nada resolvia. Aí por sinal eu falei assim: eu vou no posto. Fui lá, o médico falou assim: olha, já vou dar encaminhamento para você fazer cirurgia, isso é só cirúrgico. Eu falei: tá bom. Só que eu não orei por isso. Olha que interessante, eu não orei. Falar: Senhor, cura.
que para mim era um carro que me incomodava. Mas eu nunca declarei. E era caro mesmo, era um negócio assim, sabe? Nossa, uma dor, sabe? Aí, perfeito. Esperei o dia, marcava a cirurgia, mas uma noite anterior, do dia da cirurgia, eu resolvi orar. E declarei: Senhor, em nome de Jesus, tira esse carro. Ele não me pertence, em nome de Jesus. E eles me encaminharam para uma universidade que tem no bairro Itapuã, lá em Belo Horizonte, de medicina. Aí eu fui, chegando lá, e eu nem notei se eu estava com carro ou não, eu só fui. Fui para fazer a cirurgia. Chegando lá, a médica olhou meu pé e falou: que você não tem nada. Eu falei: eu tenho um carro. Aí eu olhei e não tinha nada, tinha marquinha assim, mas não tinha um carro mais. Ela apertou, me deu uma pomadinha que eu nem comprei, receita nem comprei. Eu falei assim, fui curado. Por isso a importância de nós orarmos por aquilo que nós estamos passando. É importante você declarar. Quando você declarar, a fé é exercitada. Sabe, não é o pastor que cura, não é, sabe o que é? É o nome de Jesus que cura. E quando você declara, a declaração é como você dissesse para Deus: Deus, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso nada, sem o Senhor não vai acontecer nada. Mas quando você muda: Senhor, em nome de Jesus eu declaro agora, caroço vai embora, e ele, em nome de Jesus, ele vai. Então essas pessoas, elas começam a colocar nomes na doença, não, aliás, batizando essa doença para ela: minha gripe, minha dor na coluna, minha dor no pé, minha dor nos olhos. Não é tua, meu amado, não te pertence. A palavra de Deus fala que pelas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, não há condenação. Aquilo que nós passamos, haverá sim enfermidades, existe enfermidade que vai ser ocasionada com o passar do tempo. Como assim, pastor? Vai chegar a idade para todos nós teremos que cuidar da vista, queremos cuidar da saúde, a alimentação não poderá mais ser a mesma. É onde entra outro assunto. Mas voltando aqui para o principal, a palavra de Deus, essas pessoas, elas têm acontecido isso com elas. Elas estão sendo prisioneiras delas mesmas. Sabe? Esse exemplo que eu citei tem muitos outros. Paralisia nervofacial, não sei se eu já falei para vocês, eu tive aguda, entre outras coisas. Sabe, então nós precisamos declarar, declara. Não espere o pastor orar por você. Você mesmo tem autoridade, assim como o pastor, no nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá. Quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu procuro aconselhar, eu procuro primeiro estar em jejum, oração, e eu sempre levo isso aqui, aconselhamento. A pessoa que vai te aconselhar e não levar isso aqui, esse manual aqui, não recebe esse aconselhamento, não recebe. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma alma. E há dias, já repararam que há dias que nós estamos bem, há dias que nós estamos explosivos, há dias que a gente não quer ver ninguém, há dias que nós queremos ficar sozinhos. Assim também é com pessoas que vai aconselhar a outra. Talvez o que você falar, aquela pessoa está com o ouvido, confiando em você, e ouvindo uma coisa que pode ser de bem para ela e fazer bem para ela. Agora imagina quando você está num mau dia, essa pessoa te fala: me ajuda, me aconselha. Como você vai aconselhar? Agora, quando você está com a palavra de Deus aberta, o Espírito Santo que habita em você,
aqui na palavra dele. É ela que vai aconselhar, é ela que tem as respostas para nossas vidas, não só daquele que está recebendo aconselhamento, mas daquele que vai aconselhar. Então nós precisamos sempre levar. Então sempre que eu faço, eu procuro aconselhar as pessoas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque haverá muitas pessoas que vão aparecer na sua vida pedindo conselho, estão sendo escravas delas mesmas, e elas precisam de ajuda, e vocês precisam estar preparados. Pastor, mas eu não sei falar bonito, pastor, eu não sei nada da Bíblia. Não, você só precisa ter o coração aberto. O próprio Espírito Santo vai encarregar, é Ele que vai convencer aquela pessoa, é Ele que vai instruir aquela pessoa. Você vai ser somente boca de Deus, amém? Vamos continuar, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe onde o diabo vai encontrar espaço? Vocês querem arriscar? Onde o meu ego, agora vai entrar Satanás, onde o meu ego, ele governa. Onde o seu ego governa, é onde Satanás ele vai agir. É onde aí sim, se estava ruim para você, vai piorar. Porque agora você não está sozinho nas suas coisas da mesmice, nas coisas que está te aprisionando. Não, agora ele entrou. E quando ele entra para matar. A palavra que nós temos aqui vai produzir o quê? Morte. Não é mesmo? Então a nossa luta, o que era interna, ela passa a ser bombardeada por ataques do inimigo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Acharam? Amém. Efésios 6, 12. Eu tenho que achar, meus irmãos. Amém. Se um irmão pegar a Bíblia do pastor para pegar e ministrar, não consegue. Eu vou mostrar para os irmãos que às vezes nem eu sei, porque os versículos se resumem em outras ministrações. Aí eu tenho que achar, como é que isso aqui, onde que eu achar Efésios 6:12, nesse negócio todo aqui. Mas sabe o que é isso? Na medida que você vai lendo, Deus vai falando e você vai anotando. É interessante vocês fazerem isso. Tem a Bíblia que você vai anotar, vai colocar um marca-texto, Deus vai te falar naquele momento ali. Vamos para Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que nós podemos aprender? Que a nossa luta, ela vai se manifestar na onde? Na carne, no meu eu, dando abertura e legalidade para Satanás ele agir. Entendeu? Tudo começa. Satanás ele só vai poder te tocar, e toca no cristão que dá legalidade sim, viu? Não quer dizer que você está totalmente investido, não. Se você usa aqui em Efésios 6:10, tem ali a couraça da justiça, vocês podem ler. Mas se você está dando legalidade, ele vai entrar e vai machucar, tá? A luta antes era com o meu eu, agora é Satanás entrando e bombardeando a sua mente. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não andam
segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há essa condição aqui. Aquele que não anda segundo a carne, mas anda sobre o quê? Segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, ele não pode te tocar. Agora, se você anda segundo a carne, aí sim, Satanás ele pode te tocar assim e te com força, meus amados. A cruz aqui, ela vai revelar o pecado, mas também a cruz vai remover a condenação. Na cruz vai revelar os nossos pecados, sim, mas ela vai remover a condenação de cada um. E Satanás ele age aí, ele começa a agir isso. Você pede perdão a Deus por um pecado que você fez, e ainda Satanás está buzinando. Peraí, você fez aquilo lá atrás, não foi perdoado. E você passa a pedir perdão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e Satanás buzinando. Sabe o que é isso? Não, se você pediu perdão, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e não há mais condenação naquilo que você fez, porque você confessou ele para Deus. Então não seja escravo de Satanás, porque isso acontece com muitas pessoas. Você faz algo ali, você errou, assumiu, confessou, pediu perdão, mas Satanás continua subiando em coisas passadas. As coisas se passaram, já passaram, e tudo se fez o quê? Novo. É uma nova vida com Cristo, é uma nova vida com Ele. Aleluia, aleluia. E quando conhecemos a Jesus, nós passamos o quê? Por um processo. Isso aqui que o Romano está dizendo. Um processo no qual nós precisamos de tempo. Processo é isso, é tempo. Você vai mudando. Não é talvez de uma vez. Talvez você que tem um vício do cigarro ou da bebida, tem uns que é na hora. Tem outros que precisam. A comida é a mesma coisa, tem uns que não conseguem. Só que o Senhor conhece cada um de vocês, conhece o coração de vocês. Aí chega algum abençoado e começa a buzinar, usado, manipulado, passar lá, está dizendo: você continua fazendo isso, você está. Espera aí. Muito cuidado. Por isso que eu falo, sejam orientados por Deus, pela palavra de Deus. Sejam. Continuando. Aquele que não amava começa a amar. Ou seja, se você aceitou Jesus, não há mais condenação, você vai começar a mudar. Sim ou não? Glória a Deus. Aquele que tentava se destruir, o que vai acontecer? Ele não vai mais pensar nisso. Sim ou não? Aquele que continuava com uma posição de culpado, já não vai mais sentir culpa. Sabe por quê? Jesus ele muda. Você precisa ter esse entendimento. Não é você dizer aqui, chegar à frente e aceitar Jesus da boca para fora. O nome de Jesus é falado em vários lugares, inclusive sempre. Agora, você aceitar Jesus é você renunciar, aceitar Ele de verdade. É você dizer: não, eu vou seguir a Jesus Cristo. É renúncia. É você dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso ser transformado. Estão comigo, meus amados? Aquele que aceita Jesus passa a declarar: eu sou filho de Deus em processo de transformação. Aleluia. A cruz, meus irmãos, não é apenas um símbolo. Nunca foi um símbolo. A cruz não é somente um símbolo, não. Ela representa muito mais. Ela representa a revelação da nossa condição. Ela é revelada a condição que nós estamos. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Eu quero que o irmão leia para mim Isaías 53, 5.
Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Está vendo, irmãos? Esse foi o profeta. O profeta Isaías era um profeta messiânico. Por que messiânico? Ele se revelava ali sobre a vida de Jesus. Todo o livro do profeta Isaías, você pode ver que ele está falando sobre a vida de Messias lá na frente. O que ele está falando aqui é o que aconteceu lá. Continuando. Então, quando nós olhamos para a cruz, o que nós vemos? Nosso pecado que o pregou. Amém? Nós vemos o nosso orgulho que se feriu. E nós também podemos ver a nossa missão que o silenciou. É forte, amados. Agora começa a olhar com os teus olhos espirituais. A cruz, ela vai refletir como um espelho e nos mostrar algo. Ela vai mostrar quem você é em Cristo Jesus, a autoridade, a marca da promessa, quem você serve, quem você é em Cristo Jesus. Ela vai mostrar para você o que você merecia, e que o preço foi pago por mim e por vocês. A cruz, ela vai te revelar todas essas coisas, mas nós podemos sim olhar com os nossos olhos espirituais e ver muito mais além do que isso que nós acabamos de ler aqui. Amém? Então eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés. Nós já estamos terminando, nós vamos ter a ceia em seguida, mas eu convido os irmãos, olhem com os seus olhos espirituais agora. Se desconecte de tudo que está tirando você do foco. Família. Agora você e Deus. Agora é somente você e Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a imaginar a cruz. O que você pode ver na cruz? Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, Júlio, aquela música para mim. Em nome de Jesus. O que nós possamos ver através da cruz? Ela é um espelho que reflete em nossa vida. Ela pode refletir várias coisas, meus irmãos. Nós precisamos entender o significado da cruz. Nós precisamos entender de fato. O verdadeiro não é simplesmente dizer: Senhor, você morreu na cruz, obrigado, ponto. Não, não é isso. Você tem que viver o que Cristo quer que você viva. Olhar para a cruz, meus amados, é como você olhar para o espelho. Aleluia. A cruz, ela pode representar tantas coisas. Ela representa a redenção, ela representa a libertação do pecado e da morte. A cruz, ela representa entrega e o amor de Deus por mim, por vocês. Essa cruz, ela pode representar todas essas coisas e muito mais. Aleluia. A cruz, ela pode representar
Aleluia. 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 Hoje iremos ceiar a mesa. Meus amados, na cruz o orgulho morre. Na cruz o nosso orgulho morre. O ego, ele é quebrado por completo. Na cruz, meus amados, a culpa é removida. A culpa é removida. Ela é removida. Hoje o vilão, nessa noite o vilão morre, mas o Filho de Deus se levanta. E na baixada canta, na baixeres. Rudoia na baixada canta, na baixeres. Em nome de Jesus Cristo, o vilão está morrendo nessa noite. O vilão que vivia aprisionado. Hoje eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro: o Filho se levantará. Em nome de Jesus Cristo. A Santa Ceia não é um prêmio para os perfeitos, não, meus amados, mas sim um banquete para aqueles que reconhecem que são quebrados, aqueles que estão quebrados, aqueles que talvez eles estão moídos. A ceia, ela representa o sangue de Jesus, ela representa o corpo do Cordeiro de Deus, ela representa a vida, ela representa e anseia pela graça que restaura. É o sangue de Jesus. Não se trata mais do eu, não se trata mais do ego. Ele morreu, agora se trata de Jesus Cristo na tua vida. Se trata de Jesus Cristo operando na tua vida. Se trata que não há mais condenação. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz que Ele sempre fará, não só hoje, mas sempre. Ele fará em tua vida, Ele fará grandes coisas. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da culpa, você não é mais escravo das coisas que estavam lá atrás. Ela se passou e tudo se fez novo. Porque Jesus Cristo nessa noite, Ele está operando milagres nessa noite. Jesus Cristo está restaurando agora vidas. Ele está restaurando, tirando do cativeiro aquele que estava no cativo, triste, chorando, aquele que não via mais saída, porque Jesus Cristo, Ele é a luz. Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toma
Toma posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e não saia daqui como entrou, mas saia daqui totalmente transformado, renovado, cheio da alegria, cheio da força, cheio do poder, cheio da glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Podem se assentar, meus amados. Quero convidar a irmã Edna na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Pode pegar a bandeja, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. À medida que os irmãos foram pegar o pão, o cálice, eu convido a se colocarem sobre os seus pés, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou dar 1 minuto para os irmãos se refletirem primeiro. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estende suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou fazer a leitura, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, mas discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos orar, estende as mãos sobre o pão e vamos dar graças sobre o pão e o cálice. Meu Deus, meu Pai, damos graças a Ti, Pai, pelo momento tão precioso de cearmos, Pai, a Tua mesa. Damos graças, Pai, ao pão que representa o Teu corpo, meu Deus. Damos graças, Senhor, ao cálice que representa o Teu sangue. E com alegria em nossos corações, Pai, Te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso, esse momento de comunhão e de estarmos ceando a Tua mesa, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode distribuir. Transformou,
levante o seu cálice, o seu pão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te podes saciar. Oh, aleluia. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos do pão. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebemos do cálice, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor por esse momento tão precioso. Agradeça ao Pai. Ele morreu, ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive em nossos corações. Ele vive, Ele reina. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Hoje nós estamos na posição de livres. Hoje nós estamos na posição de salvos pela graça. Que nos alcançou. O véu foi rasgado. Cante ao Senhor. Algo mais grande. Algo mais grande. Sim, esse sangue derramado, mais
Obrigado por esse momento precioso com os meus irmãos. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que têm assistido, Pai. Meus irmãos, Pai, que têm colaborado, semeado nessa obra, Pai. Vai, abençoe cada um deles, Pai. E que eles possam viver, Pai, a cada dia mais de Ti, Pai. Segundo, Pai, o Teu propósito na vida deles, Pai. E que eles entendam sempre, Pai, que o Senhor é a verdade e a vida, Pai. E que eles possam entender, Pai, que Tu és, Pai, tudo que nós possamos ter, Pai. Mediante a tantas coisas, Pai, mediante a tudo que nós declaramos, Pai, queremos Te agradecer, Pai, por mais um culto em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Já estamos terminando. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Opinião dos irmãos, vocês gostaram da cadeira assim? Para ficar mais próximo dos irmãos? Ou da outra forma? Melhor, não é? Fica mais junto, mais a presença. Nós precisamos estar juntos, não só em oração, mas estarmos em comunhão aqui também. E louvado seja o nome de vocês que vieram ao culto. E eu dou graças a todos, Pastor Paulo, o Júlio, irmã Ed, irmã Neuza, irmã Solange, aos irmãos que têm assistido, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero dar um recado aos irmãos. Se vocês quiserem um culto na casa de vocês, com louvor, palavra, comunhão, pode nos chamar que nós vamos, em nome de Jesus Cristo. Também temos um projeto chamado Café com Palavra. É um momento que nós vamos tomar um cafezinho, vamos estar conversando, estar em comunhão. E claro, não pode faltar a palavra de Deus. Interessante que é uma oportunidade que poucos têm, sabe? Hoje em dia, nós temos essa liberdade de poder estar indo na casa de vocês para orar. É levar a palavra de Deus. E a palavra diz que quando nós entramos na casa, é Jesus que entra, porque quando a palavra ela entra, é o próprio Jesus que está entrando. Então, essa oportunidade nós estamos, sabe, dando aqui, oferecendo, abre aspas, eu não gosto de falar, mas para dizer porque haverá anos, talvez próximos ou muito breve, que nós nem vamos poder abrir a Bíblia em lugares públicos ou até mesmo na nossa casa, sabe? Então essa oportunidade é agora. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Talvez você tenha alguém da sua casa que não conheceu Jesus e você pode estar dando essa oportunidade, amém? Vamos colocar sobre os seus pés para a oração final, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos por mais um culto, Pai. Te pedimos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, continue falando ao nosso coração durante a semana, Pai. E eu te peço, Pai, leva os meus irmãos em segurança para casa, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, move, Pai, sobre aqueles lugares ali, Pai, em Belo Horizonte, onde os torcedores devem estar saindo ou vão sair do estádio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, espírito de morte, saia de perto desse estádio de futebol, das ruas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva esse filho, essa filha, essa família em segurança para casa, é o que nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os meus irmãos, e que eles possam viver cada dia mais, Pai, na Tua presença. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.